Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para cultuar esse Deus maravilhoso, tremendo, que está em todo o tempo ao nosso lado, nos abençoando, né? Por mais do que nós passemos, mas nós temos o consolo que vem de Jesus, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus amado, por essa oportunidade, Senhor. O Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez na tua presença, na tua casa, para te louvar, para te adorar, agradecer o teu nome, Senhor. Te agradecer, Deus Pai, por tudo que o Senhor tem operado, Pai, em nosso meio, Deus amado. Ó Espírito Santo, fala conosco nesta noite, através dos louvores, através da Pai, da palavra que vai ser trazida aqui, Senhor Deus, neste lugar. E os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, meu Pai amado. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Porque nós sabemos o Deus que servimos, o Deus que está ao nosso lado todo o tempo, o Deus que não falha, o Deus que sabe em tudo, o Deus que conhece nossas vidas, aleluia, o Deus que nos protege e que nos dá vitória, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, fica conosco, por ter obedecido e tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo venha nos capacitar nessa noite, Pai, nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
nós temos para adorar o Senhor. Esta é a hora que nós temos para buscar o Senhor enquanto é tempo. Amém, irmãos? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vendo as coisas acontecer, mas nós não temos que nos alarmar, porque a palavra de Deus já diz, mas vamos adorar o Senhor. Aleluia. Abençoa, Pai, para ofertar na tua casa. Tu conhece, meu Deus.
Nós vamos, Deus, se assentar. Um dia maravilhoso, um momento tremendo na presença de Deus. Nós podemos declarar que nós louvaremos a Deus e não importam as circunstâncias. Antes de começar a nossa reflexão, eu quero orar para algumas coisas específicas. Quero agradecer você que está nos visitando. Nós temos umas meninas nos visitando que vão participar do nosso acampamento. Deus abençoe, que a sua vida seja edificada hoje, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor venha nos cobrir com a palavra dele nessa noite. Amém? Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, nós te louvamos neste momento e nós engrandecemos o seu nome. Queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Queremos agradecer pelo privilégio de poder permanecer, Senhor, diante de ti. Queremos agradecer ao Pai pelos nossos jovens que estão acampando, pelas nossas adolescentes que estão no nosso acampamento. Em nome de Jesus, o Senhor venha falar, Senhor, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles. Que esses momentos que o Senhor tem reservado para os filhos, venha visitar o irmão Jordano neste momento, Pai. Toca sobre a vida dele, fortaleça ele no nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês, irmãos? Um dia especial que Deus tem nos preparado, né? Um dia gostoso, alegre. Eu quero falar com vocês sobre as tempestades da vida. Eu acho que está meio contrariado. Amém. Estão me ouvindo bem? Espero que sim, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre lições da tempestade. Na realidade, eu comecei uma série faz uma semana, 2 semanas na realidade, sobre como nós passarmos pelas tempestades da vida. É interessante pensar em tempestade porque às vezes nós olhamos para tempestades com um certo repúdio, né? Nós achamos, o que serve uma tempestade? Há 3 semanas atrás, nós tivemos algumas situações em Petrópolis que nos fez ficar alarmados. Aliás, não foi só em Petrópolis, né? Aconteceu no Brasil durante uma sequência, lá na Bahia, depois lá em Minas, depois aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. E nós, às vezes, vemos essas tempestades acontecendo e ficamos preocupados. Houve um período na minha vida que eu pastoreava uma igreja lá no Itaim Paulista, a primeira igreja que eu pastoreei. E a nossa igreja tinha muita criança, bastante criança mesmo. E eles moravam numa comunidade que tinha 2 ruas abaixo depois da minha casa. É interessante que, acho que, se não me engano, faz aproximadamente uns 17 anos, aconteceu uma chuva de granizo ali no Itaim, que foi muito terrível. Para vocês terem uma ideia, em alguns lugares você via carro, você só enxergava o teto praticamente, o resto era tudo gelo. E como essa chuva foi muito terrível, uma tempestade muito complicada, o gelo desceu pelo rio que passava perto da casa dessas crianças. E era mais ou menos umas 11 horas da noite, quando estava acontecendo. Me chamaram da igreja e disseram: nós precisamos socorrer os meninos, porque a casa deles está inundada de gelo. Nunca tinha visto algo parecido com aquilo que eu vi naquele momento. Era uma coisa assim assombrosa. Eu nunca vi tanto gelo assim na minha frente. Era algo que não fazia parte do cenário comum e que nunca mais também eu vi. Foi algo muito exclusivo na vida. Mas ali estávamos nós, diante de algumas crianças que não sabiam o que fazer. Seus pais e mães perderam tudo, a lama e o gelo cobriu a casa deles. Os lugares que nós tirávamos gelos com a pá e com a enxada, era mais ou menos aqui, a perna ficava esse tempo todo aqui, dentro das pedrinhas de gelo. Quando nós terminamos, foi engraçado porque eu não sentia minhas pernas. Ela não dava para sentir de tão fria que estava, eu fiquei até preocupado. E aí fizeram uma pergunta: o que nós vamos fazer com eles agora? Eles não têm nem aonde dormir, não tem como, não tem jeito, não tem como fazer alguma coisa, porque nós vamos deixar eles aqui no meio da lama, no meio do gelo. Ele não, arruma aí colchão, vê quem tem colchão, quem mora de cima, da onde não havia acontecido, e
vamos encher a igreja de colchão por todo mundo para dormir lá. E o resultado é que hoje nós temos meninos e meninas que hoje já são mulheres, já têm uma idade, já devem ter os seus 20 e poucos, 30 anos, que na época eram crianças, que marcaram nossas vidas. E nós marcamos as vidas deles também, simplesmente porque tempestade não é um momento só de choro, de murmúrio, mas também é um momento especial de Deus para as nossas vidas. Nosso último encontro, nós falamos sobre a postura que muitas vezes nós passamos por um momento de tempestade ou pelas lutas da vida. Eu não preciso nem chover molhado para dizer para vocês que todos nós já passamos por lutas terríveis. Você já passou, eu já passei por lutas terríveis, e é bem provável que nós vamos passar por lutas ainda complicadas nas nossas vidas. É possível que neste momento que eu estou conversando com você esteja passando por uma luta que te incomode, mas lutas, elas não são apenas momentos complicados ou ruins, elas são oportunidades de Deus para aprendermos a sermos pessoas melhores. Quando eu falo para vocês que nós saímos nesses últimos 2 anos, talvez até machucado, mas pessoas melhores, eu acredito naquilo que eu estou falando. Foram oportunidades de estendermos os nossos braços, as nossas mãos para outras pessoas, foram oportunidades de nós olharmos a fragilidade que nós temos na vida e oportunidade de olhar para tudo isso e passar agradecendo a Deus. Falei com vocês também, a semana passada, que quando nós nos deparamos com as lutas da vida, ou com as tempestades, como eu vou dar o nome nessa noite, nós muitas vezes temos complicação no percurso, mas é possível sim direcionar toda essa situação para o propósito de vida que nós temos, e não só isso, mas diante do momento de tempestade, é importante que nós saibamos o reino que nós pertencemos, mesmo porque o nosso Deus nunca nos abandona no meio da tempestade. E uma coisa maravilhosa é que o nosso maravilhoso Deus, Ele tem uma recompensa para todos aqueles que passam firme por tempestade. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto, uma narrativa de Lucas, que acontece lá em Atos 27, capítulo 9, eu vou ler até o versículo 25. Na realidade, o texto que eu vou compartilhar com vocês acontece até o capítulo 28, versículo 10. Mas eu vou ler por trechos para não ficar muito cansativo. É a história de Paulo aproveitando um momento de dificuldade, um momento de tempestade, para ser crente, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. Compartilhe comigo. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir. Caso não tenha trazido, pode observar na tela. O texto diz o seguinte: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Esse era o porto de Creta, que dava para o sudeste e para o noroeste. Começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio, com cordas, e temendo que ele encalhasse,
nos barcos de areia e sede. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparentando nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com vocês. Assim tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus e que acontecerá do modo que me foi dito. Essa é uma história, Lucas narrando a história de uma das viagens de Paulo, e acho muito interessante esse texto, porque ele fala de uma tempestade, ele fala de pessoas que estão passando por uma situação complicadíssima, mas fala de um homem que decidiu se colocar como vencedor diante de uma das tempestades da vida. Na realidade, eu acho esse texto uma das aventuras mais bonitas contadas ali dentro do texto de Atos dos Apóstolos, quando se fala sobre aventura em alto mar. Eu acho muito bacana. Mas nós não podemos negar que havia uma tempestade e haviam pessoas passando por dificuldades. Você vai observar de uma forma bem clara que Paulo olha para aqueles homens e dizem: é melhor que nós não saiamos, não entremos dentro da água, não vamos com esse barco, o prejuízo vai ser muito grande. Mas de repente o centurião pergunta para o dono do navio, para o capitão, eles chamam de piloto aqui: devemos ir? Eles dizem: não, vamos entrar e vamos navegar, né? Mas no meio do caminho, de repente as coisas pioram. E agora nós estamos aqui com 268 homens, com recursos de alimentos, com situações dentro daquele barco. O barco estava lotado e eles começam a jogar tudo para fora, porque não dava, o barco ia afundar. Em determinado momento, eles sugerem até que matassem os prisioneiros. Porém, o centurião não queria matar Paulo, não era do desejo dele, então ele não permite que matassem aqueles homens. Alguns descem do barco, pulam dentro d'água e tentam ir nadando. Outros, por um outro lado, agarram-se a pedaços de madeira para não morrer, mas o barco se despedaça. E Deus usa de uma forma tremenda a vida de Paulo para que aquelas vidas fossem edificadas. Mas eu quero observar algumas coisas com vocês antes de nós entrarmos na reflexão do texto, que eu acho muito importante. Uma delas é que é possível sim um discípulo de Jesus passar por tempestades na vida. Às vezes as pessoas dizem assim: não, o crente não passa por dificuldade, o crente não passa por tempestades, o crente não passa por problema. Mas isso é romantizar a vida que nós temos aqui, sabendo que nós vamos passar por tribulações, por dificuldades. O próprio Jesus disse: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas olha, não olhem para as aflições, olhem para mim, porque eu venci o mundo. É isso que ele está dizendo. Ele diz que as aflições não serão poupadas da vida do crente. E é bem provável, você que está me assistindo, tanto que vai assistir em um outro momento através da live, quanto aqueles que estão assistindo aqui já passaram por tribulação. Nós não temos aqui adulto ou criança que não tenha passado por um momento de dificuldade.
E assim, só para te animar, vocês ainda passarão por dificuldades. A grande situação é que às vezes nós acreditamos que o fato de nós sermos servos de Deus, nós não vamos passar, significa que nós não vamos passar por dificuldades. Mas isso não é verdade. Um outro fato muito interessante é que tribulações são coisas que vão acontecer na vida. Vão acontecer com todas as pessoas. Isso é natural, irmãos. É triste, mas é natural. Mesmo porque na vida nós podemos escolher para onde nós vamos, mas nós nunca conseguimos escolher o processo que nós vamos passar. Nós sabemos que nós vamos para o céu, mas o processo quem faz é Deus. E é no processo que Ele trabalha a nossa vida, é no processo que Ele nos faz sermos pessoas melhores, é no processo que Ele nos trata, nos faz sermos mais humildes, é no processo que nós somos salvos, é no processo que nós encontramos Jesus. Nós não escolhemos o processo, muito embora Deus nos dê condições para escolher para onde nós queremos ir. Um outro detalhe, e é importante entender também com a mesma força de verdade, é que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo sendo um servo fiel, Deus não nos livra da tempestade da vida. Talvez algumas sim, mas você não vai passar a vida sem ter que lutar. E isso é importante, porque isso te faz uma pessoa melhor. A vida não é fácil e o Evangelho de Jesus não combina com uma vida fácil. Nós somos chamados todos os dias para sairmos da comodidade do nosso dia a dia, olharmos para Jesus e continuarmos lutando. E olha, entenda uma coisa, não é apenas continuar lutando, é continuar sendo mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Você é chamado para isso. Você já parou para pensar sobre isso? É possível que neste exato momento você esteja pensando, mas pastor, eu estou passando por uma luta que não tem sido fácil. Olha, pastor, as pessoas às vezes olham para mim e dizem o seguinte: mas você não é crente? Por que crente tem que passar por lutas? Talvez você esteja sendo questionado e talvez você também esteja questionando, mas o fato real é que você sabe do que eu estou falando. Nós passamos por aflição. Na vida nós passamos por aflição. Agora, uma coisa bacana é que Deus nunca abandona um servo fiel. Nós vamos passar por tribulação, mas nós não vamos passar sozinhos. Ele estará conosco o tempo todo. Mas qual que é a intenção de Deus se a tempestade ela vai acontecer na nossa vida? Na realidade, a tempestade nos ensina, a tempestade nos faz pessoas melhores, e tempestade muitas vezes fazem-nos olhar para a realidade da vida, para a vida real de uma maneira diferente. E isso contribui tanto com a minha vida quanto com a sua. E essa tempestade pela qual Paulo passou nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Na realidade são poucas lições que eu tirei para compartilhar, poderíamos falar muito mais. Como o texto é muito extenso, então eu tirei apenas algumas lições. A primeira dela é que antes da tempestade, Deus sempre sinaliza que haverá uma tempestade. Aliás, nós precisamos ficar sempre atentos para o sinalizar de Deus diante do período de tempestade. Algumas vezes somos pegos de surpresa, mas em coisas que tangem a nossa questão da espiritualidade, do dia a dia, do saber para onde andar, do saber para onde ir, Deus sempre vai sinalizar, sempre vai nos mostrar para onde nós devemos ir. Um fato interessante é que eu estou falando de sinalizar e não de sinais, tá? Muito embora os sinais seguem aqueles que creem sempre vão seguir o sinalizar de Deus. Não estou falando de milagres, eu estou dizendo, faz isso, não faça isso, porque vai dar ruim. Deus sempre nos mostra que nós devemos, de uma certa forma, andar para um lado ou para o outro. No caso de Paulo, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11, deixam isso muito claro.
Versículo 9 diz o seguinte: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Isso é um sinal, irmãos. Isso é um sinal de Deus. Pois já havia passado o jejum, por isso Paulo advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Vocês perceberam que Deus sinalizou através de Paulo para onde eles poderiam ou não deveriam ir? Ou o que poderiam fazer ou o que não deveriam fazer? Mas o grande problema é que às vezes nós não ouvimos isso. Deus sempre coloca plaquinhas de advertência: olha, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Paulo sinalizou aquele povo, sinalizou o centurião, mas ao invés disso eles preferiram ouvir o piloto e preferiram ouvir o dono do barco. Às vezes nós ignoramos a voz de Deus, o sinalizar de Deus, e depois pagamos um preço muito caro pela situação. Às vezes nós vemos que Deus está falando, está dizendo: não faça isso, não faça aquilo, mas nós não damos ouvido. Nós preferimos dar ouvido para aquilo que é mais vantajoso para cada um de nós. E aí nós continuamos trilhando, e às vezes chegamos em caminhos, às vezes chegamos em lugares, chegamos em colocações que não temos nem como voltar para trás. É importante olharmos e percebermos que o nosso Deus sempre sinaliza para onde nós devemos ir. Irmãos, você que é um cristão, você que tem ouvido a palavra de Deus, Deus fala de diversas maneiras, Ele nos leva a entender, e Ele faz alertas muito claros na nossa vida. O que dizer de você estar na sua casa e de repente você tem a percepção de que seu esposo não se alegra mais em voltar para casa? Isso é um sinal, irmãos. O que dizer daquele filho que não gosta mais de ir para a igreja? Então ele está dizendo assim: olha, pai, eu não gosto de ir para a igreja. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Porque normalmente, eu não estou gostando de ir para a escola dominical porque está chata, eu não estou gostando de ir para o culto porque não tem jovens ou não tem adolescentes, então olha, eu não quero ir. E cada vez vai chegando uma desculpa, mas o grande fato é que isso é um sinal de Deus. Olha, cuide, porque isso é um passo para a pessoa abandonar os caminhos de Deus. O que dizer, irmãos, de repente de um filho que já não janta mais com os pais? O que dizer de um filho que não quer ficar mais perto do pai e não quer mais, de repente, compartilhar a vida com os pais? Isso é um sinal. Isso é um sinal, e é um sinal grave. Filhos que não querem ir para a igreja. Ou o que dizer, de repente, daquele namorado que ele até te ama, ele até te acha, ele está apaixonado, mas ele não quer um compromisso com Deus. Ou daquela namorada que ele até ama o namorado crente, mas ele não quer um compromisso com o Deus daquele namorado. Isso é um sinal, irmãos. Não entre nesse barco, porque lá na frente vai dar ruim. Vai dar ruim. É importante pensarmos dessa forma, porque Deus sempre nos sinaliza. E olha, Ele sinaliza na maioria das vezes pela própria palavra dele. E Ele diz: olha, não faça isso porque vai ser complicado. Querem um exemplo, um sinal claro de Deus? Deus chama Moisés e entre um dos mandamentos ele fala assim: olha, honre o teu pai e a tua mãe, porque esse é um mandamento com promessa. Isso acrescenta dias na sua vida. O que dizer de um filho que começou a desrespeitar o pai e a mãe? Isso é um sinal. A vida vai ser curta. A vida vai ser curta. E daquele filho que já não está mais honrando o pai e a mãe? Olha, eu não estou dizendo para você concordar e não ter divergência de ideias e ser feito um robôzinho. Não estou dizendo isso. Mas a Bíblia é muito clara quando diz sobre filhos honrarem o pai e a mãe. Se não está honrando, isso é um sinal. E Deus já diz aonde isso vai chegar. É importante nós pensarmos e observarmos esses sinais. Paulo olha para aquele povo e diz assim: olha, vai dar certo isso não. Isso
nós entrarmos dentro desse barco, vai dar ruim. E o povo não ouviu e foi para dentro do barco. Falei 268, mas eram 276 pessoas. Havia 276 pessoas naquele navio. Era um navio de carga e aí um navio que transportava prisioneiros. E aí eles entram numa época de inverno. Inverno não era a época de viajar, era a época de ficar quieto no seu canto. E Paulo fala assim: gente, não vamos entrar aí. Paulo era um homem dedicado, Paulo era um homem de Deus, mas muitas vezes nós preferimos ouvir voz ou vozes daquele que nos envia. O que dizer você ouvir a voz do dono do barco e do capitão do barco, quando o que eles realmente queriam, o que eles queriam era colocar o barco dentro d'água? O barco fora d'água era um prejuízo muito grande para aqueles homens. E aí o centurião olha e diz assim: olha, vamos entrar, vamos no percurso. Muitas vezes nós somos tendenciosos a ouvir a voz daquele que a gente acha que agrada aquilo que nós queremos. Às vezes até um profissional, mas aqui Deus está chamando a atenção para ouvir a voz de Deus. Um outro detalhe muito grave é que às vezes nós deixamos de ouvir o sinalizar de Deus porque nós somos tendenciosos a ouvir a voz da maioria. Já viram aquele ditado que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus? Só que não. Um povo que não ouve Deus não consegue falar de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso dentro da igreja. Ouvir a voz daquele que não ouve a voz de Deus é no mínimo tentar se dar mal com as próprias pernas. E aquele povo, todos dizem: não, Paulo, vamos entrar. A maioria decidiu que eles queriam entrar dentro da água, entrar no barco e fazer o trabalho deles. Paulo falou assim: olha, não façam isso, não façam isso. Mas eles foram pela voz da maioria. Uma outra situação também bem interessante é que às vezes nós deixamos de ouvir o sinalizar de Deus porque as coisas estão dando certo. Já perceberam isso? Quando as coisas estão dando certo, nós acabamos achando assim: olha, Deus está nesse negócio. Já tiveram situações como essa? E aí acabamos acreditando que, de uma certa forma, porque as coisas estão dando certo, então Deus está abençoando aquilo. Mas nem sempre é verdade. Tem coisas que elas começam a dar certo e Deus não está abençoando, e um pouquinho lá na frente a conta vem. O pior engano é acreditar que coisas dando certo é o sinal da aprovação de Deus. Agora, o pior perigo é essas coisas realmente estarem dando certo. Porque nós vamos dizer assim: poxa, se está dando certo, Deus está nos abençoando. No versículo 13 do capítulo 27 de Atos, a Bíblia diz que eles decidiram sair e de repente as coisas começaram a dar certo. Lucas, ele relata da seguinte forma: começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir o vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então as coisas começam, você entra no caminho da desobediência e aí as coisas começam a dar certo. Aí você diz assim: poxa, se está dando certo, talvez não seja um problema para Deus. E quando chega lá na frente, aí você tem a percepção de que aquilo não vale a pena, de que aquilo não vale a pena. Não existe viagem segura quando nós caminhamos no caminho da desobediência. Não existe. Nós somos pais, amigos. A maioria dos que estamos aqui, com exceção das meninas adolescentes ali atrás, a maioria são pais. E nós já vimos muitas vezes nossos filhos dizendo: não, pai, está tudo tranquilo, está tudo certo. E você dizendo: filho, não vai aí, esse caminho não é o caminho. Não, pai, tranquilo, eu estou bem, eu só estou numa outra situação agora eu estou num outro momento. E aí quando é ali na frente, a gente recebe a ligação pela madrugada, não é verdade? Coisa que o pai não gosta de ouvir quando o filho não está em casa, é a ligação pela madrugada, né? Porque na realidade o caminho da desobediência, ele normalmente cobra um preço muito
nós entramos na rota da desobediência, nós perdemos o controle e aí a desgraça, ela acaba sempre aparecendo, sempre aparecendo. Então, se nós queremos uma viagem segura, uma chegada certa, é importante nós caminharmos segundo aquilo que Deus nos alerta, segundo a placa que Deus nos posiciona. Olha, vai para cá, vai para cá, não vai por aqui, porque vai ser um problema para você. Ouça a voz de Deus e você vai ter uma vida muito melhor. Mas não é só isso. Uma das lições da tempestade é a importância de olhar para Deus diante do momento de dificuldade ou diante das circunstâncias da vida. Vocês já perceberam como nós somos tendenciosos no momento da dificuldade a olhar para a dificuldade? Nós olhamos para a dificuldade, ela é atrativa muito para onde quer correr dela. É tipo a mulher de Ló, né? Ela estava fugindo do problema, e aí ela foi olhar para a dificuldade e perdeu o rumo de Deus e virou nessa condição. É mais ou menos isso. Nós olhamos para toda a situação, olhamos para as circunstâncias, e aí nós queremos manipular as circunstâncias. Depois nós queremos antecipar os resultados. Depois nós queremos ser dono da situação. E quando nós percebemos, o nosso foco está tão nas circunstâncias que nós já estamos tomados pela ansiedade. E aí nós não conseguimos mais controlar a ansiedade, porque o nosso foco está na circunstância. E quando as coisas não dão certo, segundo a demanda da nossa ansiedade, nós caímos em desespero e ficamos depressivos com a vida, porque nós temos dificuldade com tempestades da vida. Mas o que Deus sugere no meio de tudo isso? Ele sugere que nós olhemos para Ele. Ele sugere que nós criamos nele. O próprio apóstolo Paulo, ele dá um exemplo do que fazer quando as tempestades elas vêm na nossa vida. O primeiro exemplo que ele dá sobre focar em Deus é o exemplo de nós sermos pessoas que em Deus nós somos corajosos. Paulo nos orienta com a própria vida que no momento da dificuldade nós temos que ser pessoas que encorajam outras pessoas. Imagine você passando em uma dessas pontes que a gente tem aqui em Suzano, com o seu carro, e de repente você vê um garoto ou uma garota na beira da ponte, e esse garoto está prestes a se jogar. E você chega lá para ele, no ouvido dele, e fala assim: não se joga não, a vida é difícil mesmo, eu acabei de perder meu emprego, minha mulher me mandou embora de casa, eu não tenho nem vontade de viver, mas não liga não, sai aí, estamos juntos, vem para cá. Esse menino nunca vai pular na hora, irmãos. Porque não tem como você, no momento de dificuldade, você levar as pessoas a um problema pior. Paulo nos chama a atenção a encorajarmos as pessoas no momento de dificuldade. No versículo 20 e 22, olha que coisa bem bacana. Ele fala assim: olha, não aparecendo sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha a situação. Algum de vocês alguma vez já enfrentou uma tormenta no meio do mar, uma maré alta, algum pescador? Não aconteceu, né? Mas é terrível o negócio. Você olhar para um lado, para o outro, não enxergar nada, e a água está querendo derrubar e afundar o barco. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partiam de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo, teriam evitado essa complicação na vida. Mas agora eu vou te fazer uma recomendação: que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Tenham coragem, mesmo que o navio venha a ser destruído, tenham coragem, tenham coragem, vocês não vão se perder, vai dar tudo certo, olha, as coisas vão dar, vamos dividir a carga. Tenham coragem. Em momentos de dificuldades, no momento da tempestade da vida, não é momento de você desaguar o seu desencorajamento sobre as pessoas. É momento de, como um homem de Deus, aprender com as lições da tempestade e ser encorajador. Mas não é só isso. Paulo também alerta que em momento das tempestades nós precisamos ser bons conselheiros. O texto que tem no versículo 27 e
2 fala assim: mas agora recomendo que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. O navio vai ser destruído, mas vocês precisam ter coragem. O meu conselho é que vocês sejam corajosos neste momento. E não só isso, ele olha para aquela situação e ele diz o seguinte assim: olha, no momento de dificuldade, nunca foquem no medo. Estava ouvindo a irmã Samira falando sobre o medo. O medo tem poder de nos travar, irmãos. O medo trava a gente. O medo nos leva para lugares que nós não conseguimos sequer andar, sequer dar um passo a uma situação para o medo. É interessante que Paulo olha e fala para eles assim: olha, ontem apareceu para mim um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. Olha, o navio vai se arrebentar, a tempestade vai ser terrível, mas não tenha medo. Em frente à tempestade. E ele continua: é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com vocês. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito peculiar. Paulo olha para tudo aquilo e fala assim: espera lá, qual que é o propósito da minha vida? Meu propósito é honrar a Deus. Meu propósito é amar as pessoas. E Deus está olhando para mim e dizendo assim: Paulo, não tenha medo, porque muito embora você está passando por um processo, eu vou te sustentar até o momento que você chegar no teu propósito. Olha, entenda uma coisa, Paulo, perceba com clareza o que eu vou fazer. Você vai chegar e você precisa chegar até César. Isso é um propósito meu para a tua vida e você vai chegar lá. O navio pode se arrebentar, as coisas podem se complicar, mas o meu propósito vai se cumprir. Eu vou te sustentar para isso. E aí ele olha para Paulo e fala assim: eu entreguei a vida de todos que estão nesse barco nas suas mãos. Ame essas pessoas. Cumpra o propósito da sua vida. Nunca seja refém do medo. Se nós somos reféns do medo, nós vamos ser impedidos de viver a nossa vida. E aí o medo normalmente é sugestivo. Ele escolhe aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. E quando nós percebemos, nós estamos nos afastando de Deus, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós lançamos fora todo medo. Irmãos, eu não quero romantizar a dor de ninguém. E eu sei que a situação não é fácil, mas eu faço minhas as palavras que a irmã Samira ela falou aqui. Nós precisamos enfrentar o medo onde nós nos deixamos. É uma grande verdade. Por mais que a dor seja difícil, você ainda pode escolher enfrentar o medo de frente. E olha, é uma coisa muito interessante, porque normalmente em Cristo você é mais que vencedor diante de situação como essa. Uma outra situação é que diante da tempestade, nós não devemos focar nas circunstâncias, como eu já disse para vocês, mas sim focar em Deus. Olha, é interessante pensarmos que tudo aquilo que nós focamos, nós normalmente aumentamos. Nós aumentamos. Quem aqui usa computador, talvez já tenha usado um editor de texto. No editor de texto tem uma lupinha, que o nome dela é a lupinha do foco. Quando você coloca a lupinha em cima de uma letra, normalmente ela aumenta. Aonde você foca aquela lupinha, ela normalmente aumenta aquilo que você está vendo. Assim somos nós com a nossa vida. Quando nós focamos nas circunstâncias, nós aumentamos o poderio das circunstâncias e diminuímos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós desfocamos de Deus. Nós tiramos os olhos de Deus. Nós não conseguimos enxergar o que Ele pode fazer. Deus tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Algumas pessoas, psicologicamente, elas têm a tendência a focarem uma coisa e viverem daquela coisa. E normalmente, quando nós focamos algo, todo o restante fica para segundo plano. Se você olhar agora para mim, aqui onde eu estou, e você focar os seus olhos nessa prateleirinha aqui, normalmente eu vou ficar em segundo plano. Mas se você focar os seus olhos em mim,
parte dela vai ficar em segundo plano. Se você focar os seus olhos em nenhum daqueles instrumentos, raramente o seu foco vai estar aqui em mim. Mas se você focar os seus olhos aqui em mim, todo o restante vai ficar em segundo plano. Diante das circunstâncias da vida, se você focar nas circunstâncias, você vai colocar Deus para segundo plano na sua vida. E aí sim, aquilo que parecia uma barata se torna um dinossauro, né? Se torna um dinossauro. Aquilo que parecia um insetozinho pequenininho se torna um monstro do pântano, né? Se torna algo absurdo diante das situações. Por isso, nas tempestades da vida, aprenda uma coisa: a agenda de Deus não é interrompida pelas tempestades da vida. Foque em Deus, foque em Deus, foque em Deus. Os momentos que eu nunca vou esquecer da pandemia, nunca vou esquecer, foram os momentos onde nós prontamente nos dispomos a orar pelas madrugadas, mesmo quando tínhamos sonhos. Alguns já tinham esse hábito, mas naquele momento de dificuldade, a oração se tornou um foco para a vida de muitos. E ela saiu de dentro das nossas casas, começou a fazer parte das nossas vidas, até mesmo nas reuniões que a gente fazia através de redes sociais. Era que nós tínhamos foco em Deus. Foco em Deus é muito importante. Outro detalhe, agora eu quero finalizar a nossa reflexão, gastando um pouquinho mais de tempo sobre como ocupar as nossas mentes diante dos momentos de dificuldade, das tempestades da vida. Já diria, ou dizia o poeta, né, que mente vazia é a oficina do diabo, né? Não sei até quanto isso é real, mas o grande fato é que aquilo que nós ocupamos a nossa mente tem o poder de direcionar a nossa vida. E aí, no momento das tempestades, como ocupar a nossa mente? O que nós devemos fazer ou praticar no tempo de tempestade? O primeiro conselho do apóstolo Paulo é que no tempo de tempestade nós devemos orar. Nós devemos orar. E não deveria ser diferente, viu, irmãos? O texto de Atos 27, versículo 29 diz assim: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Vocês já oraram para o dia amanhecer? Alguma vez na vida de vocês? Já oraram a Deus? Amanheça o dia amanhã. Porque se você orar, o dia vai amanhecer. Mas se você não orar, o dia vai amanhecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não é verdade? Ele sempre amanhece. Mas o desespero daquele homem, daqueles homens, eram tão grandes, que eles só queriam ver o dia mais uma vez amanhecer. Era mais ou menos isso. E talvez alguns de vocês já tenham passado por situações de lutas na vida, nas madrugadas da vida, aonde ver o dia amanhecer no outro dia, lá na manhã, na alvorada, já era um grande lucro. Às vezes o desespero é tão grande que nós só queremos ouvir o dia amanhecer. Agora, um fator é que não era Paulo que estava orando nesse versículo aqui, não era apenas Paulo, era todo o pessoal que havia, eram pessoas que não eram cristãs, não eram crentes. A gente vê isso acontecendo também ali na história de Jonas, né? Já é um hábito muito antigo, no momento de desespero, as pessoas orarem. Mas uma coisa que às vezes me deixa incomodado é que às vezes, mesmo em tempos de insegurança, de tempestade, algumas pessoas relutam em viver uma vida de oração. Como nós podemos ser crentes e olhar para ímpios orando no momento de dificuldade, dizendo: meu Deus do céu, e no momento de dificuldade nós nos acalmamos? Deus nos chama para orar, irmãos. Deus nos chama para uma vida de oração. Deus nos chama para vivermos presente, em contato com Ele durante todo o tempo. Nós precisamos orar em todas as igrejas. Eu sei que isso pode parecer uma ofensa, mas não é a minha intenção. Mas o culto de maior movimento, de maior quantidade de pessoas, deveriam ser os cultos de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, de entrega, uma vida onde Deus toma conta da nossa
ficar apenas no momento lá atrás, no passado, onde a gente orava e era gostoso. Não, isso é para hoje, irmãos. Isso é para hoje. A vida de um crente sem oração e sem consagração, ela não tem poderio sequer de existência. Esse ano, nós estamos com um propósito. Você que tem vindo no curso de oração, nós vamos falar sobre isso, sobre orarmos durante todo o ano com propósitos exclusivos. Você tem uma dificuldade, você está passando por uma luta, vem orar com a gente, venha se derramar diante do Senhor. A sua vida está no meio de uma tempestade, irmãos. Eu sei que é difícil com a questão do distanciamento, mas irmãos, olha, nós temos espaço para muitas pessoas aqui. Se coloque diante do Senhor, venha orar, faça um esforço e ore, porque tempo de tempestade é tempo de orar. Mas nós tivemos problemas com os nossos equipamentos, né? Na realidade são equipamentos que gentilmente o Ricardo e a Joyce têm usado, é deles. Nós tivemos uma dificuldade hoje, não podemos concluir a nossa live. E amanhã nós vamos estar transmitindo a gravação da pregação para os que não vieram. Deixa eu retomar o assunto, né? Senão eu vou me perder aqui. Na segunda-feira, pulando essa segunda-feira, nós começamos você pode chamar de campanha, de propósito, mas eu vou estar jejuando durante 21 dias. E não é nada místico, só porque é 3 semanas, são 3 semanas do mês. Nós vamos ter mais momentos como esse. Eu quero desafiar você a uma vida de oração. Se está difícil, irmãos, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Momento de tempestade é tempo de consagração, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de derramamento, é tempo de consagração, é tempo de olhar para a situação e falar: Deus, eu creio, por isso eu vou adiante. Deus tem feito grandes milagres. E eu não preciso contar o meu testemunho nessa igreja para mostrar os milagres que Deus tem feito, que eu tenho feito na vida de vocês. Não tem feito, irmãos? Estou falando coisa errada, coisa que eu não sei. Olha, não existe pessoa na nossa igreja, daqui, vou falar agora para a igreja do Morim, mas também não existe na igreja do Aracaré, também não existe na igreja do Poá, que não tenha experimentado os milagres de Deus, mesmo sendo em tempos de dificuldade. Não é verdade, irmãos? É a pura realidade. E você que está um pouquinho mais de tempo aqui, você sabe o quanto isso é verdade. Mas tempo de tempestade é tempo de oração. Paulo também orienta que tempo de tempestade é tempo de ser grato. É interessante, né? Porque Paulo fala umas coisas que parece que não são normais nos nossos tempos. Você já pensou a facilidade que nós temos de reclamar no tempo de dificuldade? Parece que é uma tentação do cão, né? Tempo de dificuldade, a gente abrir a boca para murmurar e reclamar de alguma coisa. Essa semana eu aprendi uma coisa muito interessante que eu não conhecia, não sabia que existia. Comecei uma outra graduação e na aula os professores eles citou uma situação assim: vocês sabiam que reclamar danifica o cérebro? Sabiam disso? Eu não sabia, irmão. Mas na hora que eu falei, eu falei assim: misericórdia, Jesus, segura a minha língua e não me permita que eu seja um resmungão, porque eu não quero ser um velho daquele bem chato, que as funções motoras, ou talvez o cérebro não funciona, porque reclamou a vida inteira, agora não sabe fazer mais nada a não ser reclamar. Ele falou: gente, eu não estou brincando, reclamar danifica o cérebro. O professor de psicologia, eu falei assim: misericórdia, Jesus, né? Nós precisamos saber disso um tempo, né? Vamos ouvir isso um tempo para não sermos essas pessoas vítimas disso. Agora, por um outro lado, Paulo nos ensina que um coração grato alegra a Deus. Em tempos de dificuldade, olha, talvez eu vou arriscar para se você esteja falando algo que não seja tão intenso para vocês. Mas eu acredito que não existe música mais suave aos ouvidos de Deus do que um coração grato no momento de dificuldade. Sabia? Porque cantar aqui é gostoso, é bacana. Quando está tudo bem, é mais gostoso ainda. E Deus ama isso. Mas um coração grato no momento de dificuldade é música suave para os ouvidos de Deus. É para os nossos ouvidos, irmãos. Quem dirá para os ouvidos de Deus? Ouvir uma pessoa que está passando por dificuldades, ter um coração grato, falar assim: olha, eu dou graças a Deus, é uma coisa maravilhosa.
repensar a vida. No caso de Paulo, versículo 34 e 35, é interessante que ele fala assim: agora eu os aconselho a algo, pois só assim poderão sobreviver. A comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, ele pegou o pão, deu graças a Deus diante de todo, então partiu e comeu. Olha, é tudo muito bonito a gente falando desse jeito, mas eu quero que vocês imaginem a condição desse pão. Imagina se você está num barco, tem água para todo lado, e agora você tem um pão que sobrou ali para você comer, que é aquele pão. E aí você pega Paulo, não era foragido, né, um condenado naquela época, e você pega, e ele pega o pão e parte, vai dando para todo mundo agradecendo. Aliás, ele não comeu, primeiro ele agradeceu. Isso é assim, muito claro do que é a adoração, né? Eu nem sei se esse pão aqui está bom desse jeito, mas eu vou agradecer porque é o pão que Deus me deu. Eu vou agradecer porque é o alimento de hoje. Eu vou agradecer porque é aquilo que Deus me preparou para hoje. Eu comi e eu agradeci. Aliás, eu agradeci e depois eu comi. Não é tipo aquela oração que a gente pega lá e faz assim: Deus, eu vou agradecer pelo alimento. Depois que você dá a primeira colherada, você percebe que sua esposa esqueceu de colocar sal. E aí você olha e fala assim: obrigado, minha querida, obrigado, Deus, por essa esposa maravilhosa. O Senhor colocou na minha vida esse alimento gostoso que nós vamos comer e nos alegrar de uma forma muito profunda, né? É assim, né, que Deus espera. Só que não, né? Olha, você não tem sal nessa casa. E a esposa que esperou o dia inteiro, com tanto carinho, fez aquela comida, mas porque estava cuidando do filho, estava fazendo feijão, arroz, esqueceu de pôr o sal, apenas uma coisa. Mas você já tinha orado agradecendo, e agora você vai não resmunga. Toda vez que você fosse tentado a isso, lembra do que o pastor Carlos está falando. Deus se alegra quando você tem um coração grato, principalmente nos momentos da tribulação. Então, se comer arroz sem sal para você é uma tribulação, alegra o coração de Deus. E você vai estar alegrando o coração da sua esposa também, tá? Pode ter certeza, porque ela fez com muito carinho. Talvez isso não seja a realidade de você que está me assistindo, seja talvez só a minha realidade. Gratidão é algo maravilhoso diante de Deus, e Paulo está ensinando que isso tem que ser nas nossas vidas. Uma outra situação, e agora eu vou acelerar mesmo, é que em tempo de tempestade é tempo de nós percebermos que nós somos pessoas diferentes. Se tem uma coisa que eu percebi no tempo da pandemia, é que o crente é diferente. Crente é diferente. No meio do sofrimento, no meio do choro de mães, pais, esposas e esposos, eu percebi o quanto que crente é diferente. Quanto que crente é diferente. Mas é diferente no que, irmãos? Será que eu estou sendo preconceituoso? Não estou sendo preconceituoso, não. Perceba comigo que coisa incrível. No tempo de pandemia, você que é crente, ou no tempo de tempestade, você vai perceber o quanto que nós somos cuidados por Deus. Quanto que Deus cuida da gente mesmo. Que coisa fantástica. No texto de Paulo, de Atos, na história de Paulo, em Atos 28, 22, fica bem claro. O texto diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Malta era uma ilha que era de bárbaros, que moravam ali eram bárbaros. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Alguns de vocês já assistiram o filme de bárbaros? Eles são aquilo mesmo, por isso que eles chamam bárbaros, tá? Eles são homens que na época eram homens nômades, ou que talvez pertenciam a um determinado território, e que matavam só para ver o povo morrer. Aí cai um barco lá que se pedaça no meio do caminho, todo o povo que estava dentro sai para fora, e quando eles abrem o olho falam assim: Paulo estava certo, nós somos todos salvos. E eles olham, quem vem ao encontro deles? Os bárbaros. Oh Deus, está de brincadeira com a gente, né? Não estou de brincadeira com vocês. Eu estou cuidando de vocês. No tempo de tempestade,
o que nos mostra claramente que nós somos diferentes é que não importa por quem, mas Deus cuida de nós, irmãos. Às vezes a ajuda vem de um lugar que você não sabe, não viu e nunca vai ficar sabendo. Eu vou contar rapidinho, depois isso aqui também você pode cortar, né, Jorge, no vídeo, um fato que aconteceu conosco há 4 semanas, 3, 4 semanas, um casal que foi para a Bahia para estar com o pai que estava morrendo. O pai morreu, eles voltaram para cá sem nada. E aí eu acordei de manhã e coloquei um recadinho dentro do grupo, assim, gente, nós temos um casal que está assim, e eles estão precisando de ajuda. Imediatamente, em menos de 10 minutos, irmãos, escuta o que eu estou dizendo para vocês, em menos de 10 minutos, as 3 igrejas que eu pastorei, Poá, Vila Morim e Aracaré, supriu a necessidade daquele casal, em menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. E isso acontece por causa do cuidado de Deus sobre as pessoas. E um Deus que tem cuidado sobre as pessoas, ele gera pessoas que amam cuidar de pessoas. Naquele momento, irmãos, olha, confesso para vocês, eu falei assim, que orgulho, né? Não é orgulho pecaminoso, não, tá? Um orgulho bem santo. Que orgulho poder servir em igrejas que estendem a mão para pessoas necessitadas com tanta rapidez. Depois de uma semana, eles ainda estavam recebendo pessoas daqui da nossa igreja que falaram, pastor, aquele casal não está precisando de mais coisa? Pastor, leva lá um alimento para ele. É bom servir dessa maneira, porque nós enxergamos o cuidado de Deus e somos os diferenciais do povo de Deus. Mas também nós somos diferentes, porque o povo crente, ele é um povo que ele tem uma iniciativa de cooperação. Quando há uma necessidade, o povo de Deus normalmente se presta a ajudar. Olha que interessante isso na história de Paulo. O texto diz que eles fizeram uma fogueira e receberam bem a todos aqueles que desceram do barco. Então os barcos fizeram uma fogueira e receberam todos aqueles que estavam descendo não, porque estava vindo do mar, né? E fazia muito frio e chovia. Então Paulo, olha, só fala de Paulo aqui, não fala do restante do navio. Ele foi lá e ajuntou um monte de gravetos para pôr na fogueira. Vocês já perceberam como, quando tem uma necessidade, como o crente não consegue ficar quieto? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito com a minha esposa, acontece muito comigo. A gente vai no casamento e o povo já está com o buffet todo arrumado ali, todo contratado, mas a gente vê que tem alguma coisa precisando de ajuda. Às vezes eu preciso segurar a Patrícia. Ela fala, cara, mas se fizessem essa Patrícia, não é o casamento da sua filha. Deixa o povo trabalhar. Mas crente não consegue ficar quieto, parado, quando uma necessidade aparece diante da vida dele. E aqui você vai ver como que é latente na vida de Paulo, porque Paulo era um cristão, ele era um homem de Deus, e uma pessoa que é um homem ou mulher de Deus são pessoas diferentes. Nós não conseguimos, mesmo que a gente vai ser taxado de bobo, a gente vê a situação, a gente quer estender a mão. Isso é natural do crente. Mas também nós somos diferentes, porque nós, além de termos iniciativa, além de sermos pessoas que somos cuidados, nós somos protegidos por Deus. Protegidos por Deus. Olha o que aconteceu com Paulo. Eu vou ler ali o texto de Atos 3, versículo 5. Paulo juntou os gravetos, todos cheios da boa vontade, e quando os colocavam no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na sua mão. A cobra veio, mordeu. Alguém já levou picada de cobra aqui? Ninguém. Mas ela morde e não solta. Então ela juntou na mão dele, grudou e não soltou. Daí Paulo sacudiu, sai para lá, víbora, né? E a cobra caiu no fogo. E assim, olha, é interessante que Paulo não sofreu mal nenhum, porque nós somos diferentes. Eu não estou falando que você segue pegando cobra para torto direito aí, mas você vai lembrar provavelmente livramentos que Deus deu na sua vida, e você é protegido por Deus. E você é protegido por Deus. Além disso, um fato bem interessante é que a nossa vida, ela faz referência diante do perdido. As pessoas nos reconhecem como sendo pessoas diferentes. Isso
faz parte da vida do crente. Versículo 28, versículo 28, versículo 4 e 6, e agora eu já estou concluindo, fala que quando os habitantes, os bárbaros, viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça ainda não permite ele viver. Esse cara deve ser muito ruim, porque ele acabou de passar por uma tempestade, e agora Deus manda uma cobra para morder a mão dele, era uma víbora daquelas que não tinha como escapar. Não tem jeito. E ali eles reconhecem que Paulo não era um bom homem. Porém, eles esperaram perto de Paulo que ele começasse a se inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Precisa dizer muita coisa, irmão. Talvez já tenha vivido por isso, situações assim. Você é perseguido lá na empresa que você trabalha, e de repente, por algum motivo, Deus te dá a oportunidade de ajudar pessoas que estão te perseguindo. E aí as pessoas dizem: como você vai fazer isso? Porque você é diferente. Às vezes, parece tão claro aquela situação sobre 1000 caírem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não sermos atingidos. Muito claro tudo isso. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado dos nossos filhos. Deus tem ouvido as nossas orações, mesmo quando nós estamos passando por dificuldade. Há 4 semanas e meia, mais ou menos 5 semanas, eu postei no grupo uma aflição muito grande. Desde que começou essa questão do Covid, nós tínhamos um receio muito grande que meu pai pegasse Covid. A saúde dele é muito debilitada, e da minha mãe também. E aí, um dia de manhã, na segunda-feira, eles ligaram e disseram assim: minha mãe ligou e falou assim: filho, nós estamos bem, mas nós estamos com Covid, eu e seu pai. Seu pai foi para o hospital e eu estou bem em casa. Em seguida, deixa eu ver isso direito, né? Porque às vezes os fatos não são iguais aos boatos. E eu liguei para o meu irmão e ele começou a chorar. Ele falou que meu pai tinha saído levado pela ambulância, que a situação dele era grave. E aí eu não consegui falar mais nada, ele começou a chorar, ele começou uma tempestade. E aí eu fiz o que eu gosto de fazer quando eu estou passando por uma tempestade na vida. Fui para o grupo da igreja: gente, eu quero que vocês orem pelo meu pai. E aí nós oramos durante uma semana. Automaticamente o meu sobrinho também testou positivo, e passou uma semana, 2, eu liguei para eles para perguntar se eles estavam os 3 bem. Aliás, eu falei com ele todos os dias, com todos eles. E aí minha sobrinha falou assim, minha mãe falou assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, nós falamos para você que quem estava no Covid era eu, o pai, e o Joe, que é meu sobrinho. Mas na realidade só estava sem Covid aqui na família toda o seu irmão e a esposa dele. O resto estava tudo testado positivo. Mas graças a Deus está todo mundo bem. Nós já estamos bem, fora de risco. Seu pai está ótimo, não tem problema nenhum. Deus cuida da gente no momento de tempestade e cuida também dos nossos. Mas no momento de tempestade é importante observarmos o sinalizar de Deus. Não faça isso, faça aquilo. Não faça aquilo, faça isso. Olhe para Deus, enxergue Ele, porque Ele está acima das circunstâncias. E lembre-se, tempo de tempestade é tempo de orar, irmãos. É tempo de orar. Eu quero realmente que vocês estejam comigo, com a irmã Nadir, a irmã Maria, sempre está aqui, o Ricardo, a Joyce, nas terças-feiras. Estejam com a gente jejuando, orando, porque nós entendemos que nós estamos passando por um ano onde todo o ruim ainda não acabou e que a tempestade ainda molha algumas partículas da nossa vida. Mas tempo de tempestade é tempo de orar. Tempo de tempestade é tempo de ser grato. Tempo de tempestade é tempo de reconhecer quem Jesus é na sua vida e o que Ele fez com você. Tempo de tempestade é tempo de estender a mão e tomar iniciativa. E tempo de tempestade é
tempo de crer que Deus te protege e que Ele tem sido generoso com você. Amém, meus irmãos? Tempo de tempestade, tempo de luta, é um tempo onde nós podemos ser pessoas melhores dentro do reino. Amém? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor.